ela, nas suas considerações, ela se reportou à questão da defesa do SUS, lembrando uma experiência anterior, que foi uma grande reforma de saúde do país, foi a criação do SUS. Não houve momento de mais avanço institucional, evidentemente, do que a concepção do Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde, que lamentavelmente não foi de todo implementado e tem sido implementado em bases que não têm contribuído para colocar a conquista institucional no patamar de realidade e de real respeito ao direito de saúde como direito humano fundamental, como direito social importante. E me parece, ou o que se tem informação, é que os mecanismos de representação popular na concepção desse sistema de saúde, têm se esvaziado. Tem se esvaziado por conta, inclusive, da apropriação indevida de partidos e de grupos de esquerda e direita, de tudo que é lado, interferindo na escolha dos representantes que compõem, para compor esses conselhos de saúde nas suas diferentes instâncias. Quer dizer, ao mesmo tempo que se faz uma conquista formal, institucional, de um mecanismo, de um espaço de representação e de participação direta da sociedade, a lógica da política convencional, da política tradicional, da disputa de poder, da forma como culturalmente tem se dado, porque tudo é uma cultura política, para beneficiar determinados segmentos e minorias da sociedade, e indevidamente de partidos que nasceram com uma outra vocação, com outro compromisso, com uma outra história, que era estar na base da sociedade, emancipando politicamente a sociedade, para que o poder de fato se exercesse de forma plena, mesmo dentro do sistema de representação. Então, como se esvaziaram esses compromissos, essas propostas e esses partidos, e por conta também da deficiência do nosso sistema político partidário, comprometeu inclusive essas conquistas de cidadania política, da representação popular em torno das políticas públicas. Então há um esvaziamento, esvaziamento inclusive de representação, de legitimidade de representação, pela forma como os conselheiros são remunerados, e como são uma forma de poder, porque você inclusive interfere nos fundos financeiros dessas políticas, nos âmbitos municipal, estadual e federal, distorce a forma de escolha, de eleição dos representantes por influência de grupos, de partidos e de comunidades religiosas que se apropriam e ficam espaços a serviço de novo desses grupos, enfim. Mas por quê? Por deficiência da cidadania política da maioria do nosso povo. Nós não nos apropriamos das conquistas e as conquistas vão se perdendo no curso do tempo e de novo reforçando os privilégios e reproduzindo os privilégios. Isso é uma deficiência política. É uma deficiência de educação política. Por isso que o nosso papel como trabalhadoras sociais e trabalhadores sociais de qualquer política social, de política pública, é também de educar politicamente o nosso povo. De ser um fator de avanço da consciência política, de avanço da consciência de cidadania, de avanço da consciência de direitos. Quando você toma consciência dos seus direitos, ninguém te segura. Sobretudo se a consciência é coletiva. E aí gera movimento, gera ação política, gera mudança necessariamente. Está faltando no cerne da sociedade brasileira exatamente essa oportunidade dos cidadãos e cidadãs se perceberem como sujeitos de direitos e se perceberem como sujeitos políticos. Tanto é que a função política, a atividade política, ela é tão abjeta na sociedade, considerada tão abjeta pela sociedade, tão rejeitada, tão criticada, tão vilipendiada, porque se confunde o mal político e a má prática política com a política que é a ação humana mais sublime, mais realizadora, que dá mais plenitude à existência humana, e que de
mantém jovem apesar da tua idade. Eu não me sinto na idade que eu tenho. Por conta do quê? Do exercício da política como algo que é um sentido para a vida. E eu acredito que isso vale para qualquer uma e para qualquer um. Não necessariamente que esteja partido, ou que seja candidato a isso ou aquilo, ou que tenha mandado aquilo ou aquele outro. Nós nascemos da luta concreta por direitos lá nas periferias. E foi isso que nos promoveu humanamente e que nos promoveu como sujeitos políticos, com condições da tentativa de pelo menos tentar influenciar o processo histórico-social de mudança, que ele é irreversível. O processo de mudança. É verdade que nós estamos numa fase de transição de um ciclo histórico-social para outro, por isso que as coisas ficam mais confusas e mais difíceis. Bom, então a questão da ética. Quando a gente fala de ética, não é a ética na política, é a ética da política. Marilena Chauí insiste muito nesse conceito. Uma coisa é a ética da política, você se comportar de forma ética. Outra coisa é a própria ética, ela é da essência da política ética. A gente não pensa isso. E isso é tratado nas academias, nem muito menos nos partidos políticos. Portanto, é uma exigência natural de quem se dispõe a fazer política. Não é uma virtude a mais, não é uma qualidade. É considerado, fulano de tal, olha, como ele é ético, como ele se comporta de forma ética. A ética é da essência da política. Não é fulano é ético, não é a política que tem que ser ética. É a ética da política. Porque você que se dispõe a representar outros, você se dispõe a ser porta-voz, a ser defensor, a ser de direitos. Gente, isso é de uma responsabilidade e supõe uma exigência ética fundamental. Por isso a gente não pode fazer concessão. Não é uma virtude pessoal. Imagina se eu tivesse vice-prefeita dessa cidade, da forma como ela está. Lamentavelmente, provavelmente já tinha me destituído de ser subprefeita. Porque não dá, para governar com o pau na luva não dá. Não é só pau na luva, não. Pública, de habitação está no grupo do Maluf, habitação. A política de habitação do governo de São Paulo, capital, está com o grupo do Maluf. Que, por sua vez, está no Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade foi uma conquista da luta do povo, que começou com a luta de resistência ao despejo de favela, na luta por direito à moradia, na luta de enfrentamento, que houve morte, o Adão, na Zona Leste, na favela de Guaianazes, um morador no espaço que ocupou, ele foi assassinado pelo guarda metropolitano da época do Jânio Quadros. Esse foi o preço que se cobrou, que se pagou, que o povo pagou, para se ter um Ministério das Cidades, que não faz coisa nenhuma, porque está administrado pelo grupo do Maluf. É o PP que governa o Ministério das Cidades, que é um dos ministérios com maior orçamento, porque é que temos recursos para saneamento básico, para transporte urbano. As questões urbanas passam pelo Ministério das Cidades. Quem administra o Ministério das Cidades desde o governo Lula é o PP. Dá para acreditar? Você acha que os interesses que o PP representa na sociedade vai contemplar em alguma medida os interesses da maioria de uma cidade? Não vai. Isso é uma lógica cartesiana, não precisa nem buscar uma lógica dialética, é elementar. Portanto, não dá para fazer concessões. Em nome do poder, que poder é esse? Que é um poder litigado. Um poder que te obriga a atrair teus compromissos. Não vale a pena. Poder pelo poder não vale a pena. Não foi fácil tomar aquela decisão. E depois de um ato oficial solene, que o meu presidente do meu partido esteve presente, os dirigentes do PT estiveram presentes, foi um momento de muita alegria para todos nós, que era a oportunidade da gente ajudar a reconquistar o poder na cidade. 2 dias depois eu fui obrigada. Eu estava acompanhando o noticiário pela internet e aí veio aquele cenário. E eu não dava para ficar 1 hora para tomar outra decisão, não, porque aí já era fora de tempo. Imagina 1 dia, imagina 2 dias, imagina ter que consultar meu partido. Eu não vou consultar enquanto, porque o ato político tem essa característica. Ou você toma na hora ou não adianta mais. Tem um sentido de oportunidade a política que é uma coisa fantástica. Ou você faz aquilo, naquele momento,
custa o que custar, paga o preço que pagar, mas não adianta depois esperar mais 1 hora, 2 horas, um dia, não dá. E foi o que me aconteceu com um preço alto, e tomei mais dificuldade dentro do meu partido, porque eu também compreendo, né, os compromissos, sei lá, mas lamentavelmente não dá para fazer certas concessões, né? Bom, você se referia também, Rose, ao movimento de rua, né? Que aí você dizia, não é movimento de esquerda, de centro-esquerda, é um movimento povo na rua, e é verdade. Porque essas concepções ideológicas, doutrinárias, políticas, elas se esvaíram no tempo, já não dizem mais nada. Quem é que de esquerda? Você tem pessoas que têm um perfil e têm uma prática, né, de esquerda, socialista, com princípios, não socialismo, modelo de Estado, modelo de economia, que isso muda no tempo. Quando a gente pensa em socialismo hoje, não é mais o funcionário real, aquele lá da União Soviética que acabou, não é aquele. A própria China teve que fazer uma outra. A gente tem que atualizar, até pela concepção de história que vem do marxismo, supõe que essas concepções, esses modelos, têm que se atualizar no tempo, não fazer concessões no sentido de diminuir suas exigências éticas, seus princípios, seus compromissos. Mas, com certeza, nós não temos mais hoje uma organização política, seja que ela for, que possa se configurar aquela de esquerda, aquele socialista, aquele de centro-esquerda, aquele... São questões que são conceitos que não correspondem mais. Mas por quê? Porque nós estamos no fim de um ciclo. É um ciclo histórico-social, em que aqueles conceitos, aqueles padrões, aqueles modelos estão esvaziados. E mais, a influência de uma realidade atual da pós-modernidade. Nós não estamos mais na modernidade, estamos na pós-modernidade. E o que é isso? Você tem algumas questões que te colocam o que é isso. Por exemplo, o Gilles Lipovetsky, que é um jovem filósofo francês atual, moderno, ele fala do império do efêmero. O império do efêmero. Nós vivemos uma época do efêmero. Tudo é efêmero, né? Tudo é passageiro. Tudo é inconsistente. Tudo é provisório. E isso dá uma insegurança, né? E não consolida modelos. Nós estamos vivendo em todos os aspectos. Vale a pena ler, né, o Lipovetsky, nessa concepção de que a realidade hoje se caracteriza, entre outras coisas, mas principalmente pelo caráter efêmero da realidade humana, da realidade social, da realidade da história, do momento histórico. E ele fala também da era do vazio. Ele fala do império do efêmero e a era do vazio. São duas obras dele que pensam aspectos. Não quero dizer que é verdade absoluta, ele diz tudo sobre... Tem outros pensadores que também dizem outras coisas, mas ele é provocador, do ponto de vista de você perceber que a realidade tem muito essas características do efêmero. O efêmero na moda, né? O efêmero na cultura, o efêmero em tudo, o efêmero em tudo. Né? E isso te dá uma instabilidade, dá uma insegurança e uma dificuldade em construir modelos de organização política e social. Por isso que as manifestações agora, por isso que o movimento sindical, esse modelo de movimento sindical já está esgotado. Não existe mais organização, é tudo a mesma coisa. O 1º de maio, claro que não é só por isso, mas é porque o modelo de organização dos trabalhadores, dos assalariados, numa sociedade de classes, e essa história de dizer que a luta de classe acabou, interessa para quem quer manter as classes e a dominação de classe como está. Não acabou não. Ela é mais sutil, sabe? Ela é mais insinuante, se insinua nas relações econômicas, nas relações de poder, nas relações sociais, nas relações políticas. Existe. A luta de classes, ela é latente. E se a gente nega ela, aí é contra quem realmente está na pior nessa relação de classes. Então, a questão, por exemplo, o movimento de rua é uma expressão que não diria que é essa expressão que vai se manter como manifestação de massa, de sociedades de massa, de sociedades que não têm mais referência nas organizações tradicionais, convencionais da política, em nenhum sentido. Né? Então, é a juventude que, não se sentindo representada, não tendo identidade, não se sentindo adequada a esses espaços, e não insisto em querer modernizar de tal forma, são novas expressões de participação social. E isso é um embrião, essa manifestação desorganizada,
sem organização, direção, sem rumo. Tanto é que eles rejeitam os partidos, rejeitam os sindicatos, rejeitam as organizações convencionais que não dizem mais nada para eles. Mas eles não sabem como vai ser o deles. Tanto é que eles se esvaziam. Mas isso é... Quem está trabalhando muito essa análise é o Castells. Manuel Castells tem uma obra, exatamente ele faz essa análise e ele intui exatamente que essas expressões de massa desorganizadas, sem bandeiras, né, sem rumo, sem clareza enquanto o que eles querem, né, é um momento prévio a um novo momento histórico-social em que as expressões de organização política de massa vai se dar em outros formatos e de outra dinâmica. A gente tem que ser aberto a isso, não ser preconceituoso em relação a isso, não generalizar, achar que tudo é black bloc, embora o black bloc é uma manifestação, é provocativa, é violenta, mas é uma manifestação, né, de indignação, de contrariedade com a forma como o capitalismo se exerce nos dias de hoje, como a riqueza é apropriada por uma minoria. A gente tem que estar aberto, nem aprovar nem desaprovar, mas essa é uma manifestação espontânea de um momento da história humana que a gente tem que tentar intuir o que isso vai vir, e o que isso vai dar, e não partir necessariamente de ser uma coisa ruim, né? Que atenta contra a ordem. Mas que ordem? A ordem do capitalismo? Isso não é ordem, isso é desordem. A força policial, que é o braço armado do Estado, quando o Estado se sente ameaçado, e o capital, que ele representa muito bem, onde é que eles recorrem? É a força policial. É o braço armado do Estado. E ele age, né, inclusive com uma cultura herdada da ditadura, que se preserva pelo militarismo, mesmo da polícia civil, da polícia como um serviço público para os cidadãos, mantido pelos cidadãos. A violência policial é pior do que a violência dos bandidos. Se tem medo do policial é do bandido, dos dois ao mesmo tempo, até mais do... Né? Por exemplo, o ato de resistência, eles querem legalizar, institucionalizar que o bandido, que o policial pode matar porque ele está sendo ameaçado, que ele está se defendendo. Que mentira! Um homem, por mais violento que ele seja, ele derrubado no chão, qual é o poder de atentar contra o policial? Eles matam alegando que é em alta defesa. E tem uma lei tramitando no Congresso para formalizar, legalizar os tais atos de resistência dos policiais. Aí é que a violência policial vai crescer porque está cobertado pela lei. E aí também a Rose lembra um pouco a questão da ditadura militar. É um outro capítulo que mereceria um outro papo. Né? A questão da ditadura militar e os desdobramentos dela e a sobrevivência dela nos impulsos autoritários. A Lei de Segurança Nacional ainda está vigendo. Está sendo lançada a mão pelo governo para fechar o tempo contra as manifestações da Copa, etc. Está se lançando mão da Lei de Segurança Nacional, porque se os policiais ameaçarem fazer greve nos estados, eles vão enquadrar na Lei de Segurança Nacional. É um intuito autoritário, que era a lei em que se respaldava a ditadura militar para estuprar, para torturar, para matar, para sumir com os cadáveres. E isso está sendo descoberto, não estou inventando nada. Agora mesmo, o Ministério Público descobriu no Rio, né, 5 agentes do Estado, né, do período militar, da reserva dos militares, que são responsáveis pela morte, assassinato e o desaparecimento do corpo do Rubens Paiva, o ex-deputado. Até hoje, além de quase 200 ou mais desaparecidos políticos, até hoje não se sabe o destino dos corpos. E isso é um sinal de que a ditadura não acabou. São crimes continuados. Enquanto esses crimes não forem revelados, não forem processados os seus responsáveis, né, não acabar com a impunidade, a ditadura continua vigente, dominando. Tanto é que a tortura nos distritos policiais é praxe. A tortura nas delegacias para arrancar informações das pessoas que são presas, sem saber se ela mesmo é bandida ou não é, cometeu tal crime, né, é praxe.
E é um mecanismo do Estado para exercer o seu poder de tortura. Né? Então, nós teríamos que muito nos deter nessa questão. São 50 anos do golpe. E imaginar que em 50 anos do golpe nós ainda temos desaparecidos políticos e tem uma Comissão Nacional da Verdade que, se chegar, é num relatório bonito, bem encadernado, que vai para o Arquivo Nacional. Eu acho que a gente não precisa de documento mais, muito bem de relatório, e muitos dos dados que devem estar lá dentro vieram através dos familiares e das entidades de direitos humanos que estão levantando e trazendo a verdade sobre aquele período lamentável, triste, vergonhoso da história política brasileira.